Continuando aquele vídeo sobre a cidade de Edo, agora eu vou falar sobre como viviam as pessoas comuns na cidade de Edo. Bom, em Rombashi, o marco zero de Edo, já era essa confusão. Só que em 1613 é quando foi construído, então não tinha tanta gente assim, não tinha tantas casas e tudo isso que a gente está vendo, porque esse desenho é de 1800 e pouco, né? Mas o local é, foi retratado aqui nas 53 paradas, né, de Tokaido, da rota de Tokaido, da estrada de Tokaido, e aqui a gente percebe que tem, então, várias pessoas andando, né, os comerciantes carregando suas bagagens, é, e tem até uns cachorros aqui, né? Mas é um desenho bastante bonito e bastante conhecido, né? Isso aqui é uma maquete que tem no Museu Edo Tóquio, e que mostra como seria as ruas principais, né? Então aqui você tem uma grande avenida, né? Um monte de gente andando, maior confusão. E aqui então você tem os prédios, aliás, as lojas, o comércio, tudo isso que fica que dá frente para as avenidas são lojas, né? Agora, atrás, aqui tem várias passagens, né, ruas estreitas aqui, que dão para o fundo, né? Aqui no fundo você tem casas populares, né? São pessoas comuns que moram atrás do comércio. Ah, eu vou falar um pouco sobre o Nagaya. Nagaya são casas populares, são casas geminadas, aquele que tem um teto contínuo, né? É que nem as nossas casas geminadas, e aqui também são todas elas casas contínuas com o mesmo teto, né? Aqui você vê, por exemplo, tem uma porta, né? E outra porta aqui. E todo esse quarteirão aqui é chamado de Mati, né? Mati, nós traduzimos erroneamente Mati como cidade, mas na verdade não é. Na verdade, nesse caso aqui, significa esses quarteirões, né? Que aqui, em termos de medida, tem 120 metros, né? Que é esse pedaço aqui, né? 120 metros. E então é um quarteirão bastante grande. E essa parte mais escura aqui é considerado um mati, né? E na época era fácil de identificar porque tinha portas, né, para entrar e sair. Mas hoje não tem mais, então é difícil identificar. Mas quem mora lá sabe até onde vai o mati dele, né? E onde começa o outro. Aqui tem um campo aberto, né? Aqui ainda tem um campo aberto onde as crianças brincavam, empinavam pipas, né? Essas coisas, certo? E depois essa área é ocupada, né? Porque falta espaço, então acabam construindo, né? Esse espaço era importante em época de incêndio, por exemplo, era uma válvula de escape. Aí acaba perdendo esse espaço para construir novas casas. Todas essas moradias aqui eram alugadas, né? Então tinha um proprietário, muitas vezes alguns comerciantes mais ricos, que compravam a área, né? E então depois alugava. E tinha um zelador, né, que abria e fechava as portas e cobrava os aluguéis. Ali, atrás daquela rua que você viu que tem as lojas, né? Então tem atrás você tem essas casas, né? São casas pequenas aqui, né? E nenhuma delas tem banheiros. Os banheiros são coletivos. Aqui você tem poço de água, também é coletivo, e a lixeira também é coletivo, né? E ainda tem alguns depósitos das lojas, né? Essas casas aqui, nenhuma delas tem o furô, né? Os furôs são todos fora daí, né? Por causa da possibilidade de ter incêndio. Naquela época, toda a água tinha que ser aquecida com lenha, né? E isso proporcionava muito risco de incêndio, porque as casas são de madeira e dentro você tem divisórias de papel. Então, tudo aquilo, o tatame também é fácil de pegar fogo, né? Então, você tem tudo ali, material que vira incêndio.
Inclusive, o Corpo de Bombeiros se firma rapidamente em Edo por causa desse fenômeno, né? São casas muito grudadas, né? E quando um pega fogo, acaba levando o bairro inteiro, né? O matinho inteiro acaba pegando fogo. Por isso que o Corpo de Bombeiros se forma rápido, né? Em Edo, por causa disso. E naquela época o bombeiro não tem muito o que fazer, né? Então eles derrubam a casa. Na verdade, a especialidade do bombeiro é derrubar a casa, né? Então quando uma casa pega fogo, ele derruba as casas da redondeza, para que o fogo não se alastre, né? Então, dependendo da direção do vento e da velocidade também, várias casas e muitas casas são derrubadas na hora, né? Bom, como é essa casa, né? Voltando aqui, essa casa que eu vou mostrar é esse quadrado pequeno, minúsculo, a menor casa que tem aqui, tá? Então é esse aqui. Então você entra por aqui, tem uma porta aqui e tem os calçados, né? Então tem o pai, mãe e uma criança. Então essas três pessoas moram nesse espaço minúsculo, né? É uma kitnet atualmente. E aqui você tem, então, um depósito, né? Você tem futon, tem bacurá, né? Então, depois que eles acabam a refeição, eles colocam esses futons aqui e dormem todo mundo junto, né? Aqui tem a parte da cozinha, né? Para você cozinhar. E aqui também tem água com balde, né? Então, aqui, quando você volta da rua, você lava o pé, né, para não sujar o tatame, né? Então esse hábito de deixar calçado fora já existia nessa época, né? Por isso que também por causa do incêndio, né, essas portas são de correr, né? Então é mais fácil de abrir. E outra coisa, depois quando o Japão adota aquelas portas ocidentais, ela sempre abre para fora. É por causa desse espaço, né, que eles têm, né, para deixar os calçados. Então procura não abrir a porta para dentro, sempre abre para fora. E na hora do incêndio também, para você sair, é mais fácil quando você basta empurrar a porta para sair, né? Porque para puxar é mais complicado. Bom, na Gaiá era assim, ó. Então são casas geminadas, aqui ainda são dois andares, então são casas um pouco maiores, né? Mas aqui você tem uma área comum, né? Onde as mulheres lavando roupas, né? E aqui tem um senhor mexendo no poço, né? Esse poço aqui não é o poço artesiano, onde a água brota da terra, porque essa água seria salgada. Então tem um cano, né, que vem lá de cima, né, do rio, e esse cano, então, ele traz água aqui para essa área, para a comunidade toda utilizar, né? Aqui no meio tem um canalzinho, né, que isso aqui é canal de esgoto. Não é água de banheiro, mas é água de chuva e água de lavar algumas coisas também acabam desembocando aqui, né? Mas não é água tão suja assim. Havia reciclagem em Edo, muita reciclagem. Havia quem comprasse cinzas, né, que você usa para cozinhar, né, aquelas cinzas que saem dali. Alguém comprava e também tem conserto de calçados. Havia quem comprasse guarda-chuva usado, consertar, né? Havia conserto das lanternas, do chotin, né? Havia amolador de facas. Esse cara ele se instalava no meio da rua e fazia o serviço dele. E também havia quem levasse os seus chavans e pratos, né, quebrados para consertar, né? Isso era uma coisa normal, né? Você não precisava comprar outra porque eles conseguiam remendar e consertar. Uma grande atividade, existiam várias festivais, vários matsuris para a população, né? Esse aqui ainda é realizado, né? Chama Kanda Matsuri. E você tem aqui as lojinhas, né, os quiosques que vendem comida, e tem toda uma população que participa carregando aqui esse omikoshi, né? São altares portáteis, né? Mas também tem carros alegóricos, e esses carros alegóricos e os omikoshis podiam entrar no castelo para a apresentação, né? O próprio Shogun assistia a essas apresentações. Rickshaw, existia rickshaw em Edo, né? Tem até um filme chamado Homem de Rickshaw, né? Mas rickshaw não existia no período Edo, isso é próprio
de Meiji por causa da rua, né? As ruas aqui no período do Edo já são, não são calçadas, né? Então, para você andar com esse negócio aqui, é difícil andar quando a estrada é cheia de buraco, é cheia de terra, né? Riquixá atualmente é um atrativo turístico, né? Tem algumas cidades. E assim, muitas pessoas gostam de andar de rickshaw para sentir como era a vida nesse período do Meiji. Mas em Edo, o que prevalecia mesmo era o kagô, que é essa cesta que dois caras carregam, né? Ah, então, o kagô ainda permite colocar os mantimentos, né, coisas que a pessoa está carregando, chinelo, por exemplo, todos vão aqui em cima da coberturazinha, né? E são duas pessoas, é necessário duas pessoas para carregar uma, então não é vantajoso, né? O, o rickshaw ainda você consegue levar duas pessoas, né? Uma pessoa consegue levar duas pessoas e aqui duas pessoas levam uma. Mas para viagem longa, né? Como as ruas não eram calçadas, então era melhor esse cargo, né? Inclusive eles sobem escadas, né? Coisa que o rickshaw não faz. O cargo consegue atravessar até rios, consegue andar em locais muito difíceis, né? Mas mas é um transporte de longa distância. Já o rickshaw só é possível usar em áreas urbanas, né? Devido ao solo, ao chão, né? Para você percorrer. E o cargo, então, era bastante utilizado, era como táxi, né? Era um serviço que você contratava e não era barato não, tá? Bom, a população de Edo era de 150 mil habitantes, segundo um padre jesuíta, né? Ele é que escreveu isso. Não há um registro oficial do Japão sobre a população neste ano, né? Só que em 1695, sim, há um censo, né? Onde são registrados 350 mil civis, 400 mil samurais, olha como tem samurais aí, né? E 50 mil monges, shinto e budistas, né? Aí em 1721 já são 1.100.000 habitantes, né? E Londres, a maior cidade da Europa, tinha 700 mil habitantes. Então Edo, sem saber, já era a maior cidade do mundo. E aí em 1850 em diante, a gente percebe que Edo cresce ainda mais e passa a ser maior do que Paris e Londres, as duas maiores cidades do mundo, juntas, né? Então a população de Edo é surpreendentemente grande. Agora, a grande maioria, infelizmente, era homens, né? O negócio era ruim, era mais ou menos dois homens para uma mulher, por exemplo, né? Muito ruim nesse sentido, né? Existia entre safra agrícola, então os caras iam trabalhar como decassegue, né? No Japão você tem um inverno rigoroso, então tem locais como Hokkaido, onde metade do ano tem neve, você não consegue produzir nada, então esses saíam como decassegue, né? Vinha trabalhar em Edo e encontrava algum serviço temporário, né? E também homens solteiros saíam quando a família era grande, ele não tinha como não adiantava ter tantas pessoas numa área pequena, então os mais novos acabavam vindo procurar trabalho em Edo, né? E aí dizia que Edoko, o filho de Edo, né, é aquele que está há 3 gerações no local, né? Edoko é geralmente conhecido como aquele que sabe viver bem, né? Não trabalha muito, né, mas nunca guarda dinheiro, mas que nunca passa fome, né? É o que se fala do Edoko até hoje. Mas é isso, tá? Muito obrigado pela atenção e vamos para uma outra oportunidade. A gente vai falar sobre a educação no período Edo, né? Que são os terakoyas. Vamos ver como eram os terakoyas, ok?